8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hein? Hoje, terça-feira, 22 de junho de 2021. São 5 capitais no país que interromperam a vacinação hoje por falta de vacinas. São Paulo interrompeu ontem à noite a vacinação, fez esse comunicado. Florianópolis, Aracaju, Campo Grande e João Pessoa. Nessas outras capitais, há a promessa de aplicação da segunda dose hoje. Vamos ver. E aí, o que a gente se pergunta é o seguinte: o que de fato aconteceu para fazer com que São Paulo, a maior cidade do país, ficasse um dia sem vacinação? E, gente, não vamos aumentar o problema. Ontem à noite mesmo, a Prefeitura de São Paulo já lançou um novo cronograma, retomando amanhã a vacinação que deveria ocorrer hoje para a repescagem, e dessa forma todas as idades são postergadas em um dia. 48 que vacinaria amanhã, vacinará na quinta-feira. É claro que para quem estava naquela expectativa, já sonhando com o momento de receber a picadinha no braço, saber que não vai ser mais naquele dia é um balde de água fria. Mas a gente está falando de um dia só. E se de fato esse cronograma que foi divulgado ontem à noite for cumprido pela Prefeitura de São Paulo, é uma questão de ajuste. Isso posto, a pergunta que a gente faz é a seguinte: aonde é que aconteceu o problema? Para que ontem à noite apenas, já no momento em que muita gente está planejando o dia seguinte, fosse anunciada a suspensão da vacinação em São Paulo. O que aconteceu? A prefeitura não entrou em contato com o governo do estado, dizendo que estava acabando a vacina nos postos. O governo do estado foi com fome demais no ritmo da vacinação agora por faixa etária, não dá conta. O Ministério da Saúde está mandando menos vacina a São Paulo do que a cidade teria direito. São perguntas que a gente tem que fazer, porque, ok, é um dia só, mas acende uma luz amarela em termos de como está sendo feito o planejamento da vacinação em São Paulo. E é bom a gente lembrar que, como os componentes políticos fazem parte, desde sempre, da crise da Covid no Brasil, hoje nós temos um novo prefeito na cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que não é do mesmo partido do governador do estado, João Dória, que é do PSDB. Sim, eles são alinhados, dizem que estão juntos, mas o prefeito que foi eleito, Bruno Covas, e que nos deixou por uma questão de saúde, era do PSDB e era um filhote político de João Dória. São perguntas que a gente tem que colocar aqui para que sejam respondidas pelas nossas autoridades. A gente vai aqui ao longo do Jornal Gente de hoje entender o que é que está acontecendo e saber qual é o grau de confiança que a gente pode ter também a partir de amanhã nesse novo cronograma, vacinação de 49 anos, que será retomada amanhã na cidade de São Paulo. E aí eu queria dizer também o seguinte: se a prefeitura ontem demorou para perceber que havia um desabastecimento, porque só fez esse comunicado da interrupção no fim da noite e ao longo do dia, essa já era uma situação visível, era só ter sintonizado o rádio aqui na Rádio Bandeirantes, porque ontem, logo cedinho, 6 e pouco da manhã, o repórter Lucas Josino já avisava os nossos ouvintes que na UBS em que ele estava não havia vacinação, porque haviam acabado as doses. E aí, o Lucas Josino, num trabalho de jornalista, que todos nós temos que fazer aqui, é para isso que a gente está aqui, começou a apurar. Logo na sequência, no meio da manhã, já veio com a informação de que 30 unidades de saúde estavam sem dose para vacinar em São Paulo. E esse número foi aumentando, e a nossa equipe na Rádio Bandeirantes apurando, ligando para cada posto de saúde, formiguinha. No fim da tarde, nós já trouxemos a informação de que mais de 200 postos de saúde na cidade de São Paulo estavam sem dose. E as pessoas estavam indo lá e batendo com a cara na porta, porque não tinha vacinação acontecendo. Bem depois disso, 2, 3 horas depois, a Prefeitura de São Paulo veio a público, reconheceu que o problema era generalizado, porque até então o que a Prefeitura dizia que era uma situação pontual. Ora, mas como pontual, se são 30, 60, 100, 200 postos sem vacina? A Prefeitura reconheceu que a situação era generalizada e decidiu anunciar a suspensão da vacinação nesta terça-feira. É para isso que serve o jornalista. O Lucas Josino foi atrás, fuçou e foi colocando e clareando
para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o que de fato estava acontecendo, já que a autoridade da cidade de São Paulo dizia que não, que era uma coisa localizada, e não era. E aí, só para engatar um assunto no outro, né? Nessas horas é que a gente percebe para que serve o jornalista. E percebe também que não adianta ninguém vir mandar a gente calar a boca. Não adianta. Primeiro porque é falta de educação. E para falta de educação você tem que virar as costas e falar, escuta, que falta de educação é essa? Segundo, porque não adianta, porque esse é o nosso trabalho. E essa é a vantagem de a gente trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes, que é uma rádio que tem 84 anos de história e nos dá a perspectiva desse longo tempo. 84 anos, a gente sempre fala aqui quantos fatos, quanta coisa, quantos prefeitos, governadores, presidentes já passaram aqui pelos nossos microfones ao longo desse tempo. Todos eles passam. E a rádio continua, e a informação continua. Os jornalistas passam também. Espero que a gente demore bastante para passar, viu, Pedro? Mas uma hora a gente vai passar também. E a Rádio Bandeirantes vai continuar. Nós, passarinho. É isso aí, Cláudio. A gente vai continuar aqui. Então não adianta. Não perca seu tempo, meu querido político, mandando jornalista calar a boca. Você só se desgasta, expõe publicamente a sua falta de educação e isso não tem efeito sobre a gente. E o Pedro Campos tem hoje aqui, Cláudio, mais um destaque sobre a vacinação em São Paulo, mais uma dessas perguntas que estão sem respostas até agora, né, Pedro? Thaís, hoje eu vou antes do Cláudio aqui rapidinho só para engatar no seu assunto, mas o Cláudio já vem na sequência para falar também de vacinação e trazer dados de uma pesquisa inédita. Mas a minha pergunta para a Prefeitura de São Paulo é a seguinte: se as autoridades batem no peito e dizem que nós temos aqui guardadas as segundas doses e somos diferentes dos outros porque guardamos a segunda dose, por que interromper a vacinação de segunda dose hoje em São Paulo, né? A Thaís fez todos os questionamentos, eu assino embaixo em tudo que ela disse a respeito da vacinação em São Paulo em relação à primeira dose. As autoridades têm cada uma a sua explicação, a gente vê até uma certa divergência de informações, né, entre autoridades federais, estaduais e municipais, mas o fato é o seguinte: em relação à segunda dose, não há convencimento nessas alegações que estão sendo prestadas. Se São Paulo tem a segunda dose garantida, as pessoas não estão nem indo tomar a segunda dose, algumas delas, e há uma campanha em curso para incentivar essa imunização completa. Nós precisamos questionar por que a interrupção desta vacinação hoje em São Paulo. Estaria até mais tranquilidade nos postos de saúde para aqueles que já receberam a primeira dose completarem a sua imunização. Seja Coronavac, seja Oxford, seja Pfizer, seja lá qual foi a vacina que essa pessoa tomou, se está na hora dela tomar a segunda dose, se está atrasada essa segunda dose, era o dia ideal para que nós pudéssemos aplicar essa segunda dose com tranquilidade, com os postos aí sem uma grande aglomeração. Então, essa pergunta a Prefeitura de São Paulo precisa responder. Por que hoje não tivemos aplicação de segunda dose se a informação que nós recebemos diariamente aqui é que São Paulo é diferente dos outros porque não faz o uso, né, de todas as doses que recebe e tem o estoque para a segunda dose. Por isso, nesse ponto, viu, Cláudio, acho que ainda a gente vai ter de aguardar mais um tempo para ter uma explicação plausível, se é que ela existe, e aqui fica a nossa cobrança. Bom dia, Cláudio Humberto, são 8h09 aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Olha, esse caso de São Paulo, assim, foi uma evidente falta de planejamento, foi uma mancada, ou foi de propósito, né? Meio que para atribuir responsabilidade a outras instâncias de governo estadual, governo federal, etc. Quem sabe São Paulo como é que eu diria, mergulhou de cabeça nessa disputa que se verificou meio curiosa, né, dias atrás, de prefeitos e governadores querendo passar o outro do ponto de vista do ritmo da vacinação, etc. e tal. A explicação que foi dada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo de que a falta de vacina decorre de grande adesão de pessoas à vacinação,
beira a cara de pau, né? Porque, afinal de contas, isso é falta de... Esperavam o quê? Esperavam que fossem ofertadas vacinas, que as pessoas fossem convidadas a comparecer aos postos de saúde e não fossem? E com isso sobrasse vacina para todo mundo? Essa explicação ou esse pretexto aí de grande adesão não dá para aceitar também, não é, minha gente? Agora eu trago aqui números atualizados do ritmo de vacinação no Brasil, que são números fornecidos pela plataforma independente vacinabrasil.org. É uma plataforma de monitoramento de vacinação que foi criada por uma universidade de Houston, nos Estados Unidos, chamada Rice University, e esse levantamento é permanente, a atualização é permanente, é ali online, né? Para acessar é só digitar vacinabrasil.org. E essa plataforma de monitoramento indica que nesta terça-feira o Brasil alcançará ou ultrapassará as 90 milhões de doses aplicadas, doses de vacina aplicadas nos brasileiros, né? É um bom número. Também esse levantamento indica que até agora o Brasil já internalizou, digamos assim, já viabilizou, tem em mãos ou teve em mãos um total de 123,1 milhões de doses que foram entregues ao Ministério da Saúde, que distribuiu aos estados 104,3 milhões de doses. Destas, 90 milhões já foram aplicadas. Muitas dessas vacinas que estão por ser aplicadas são aquelas segundas doses estocadas pelos estados e municípios, para não faltar aquela segunda aplicação, né, para os brasileiros, mas de qualquer maneira é uma data importante, é uma marca importante de 90 milhões de doses aplicadas nesta terça-feira. Mas apesar disso, né, apesar desse número, os brasileiros são assim meio reticentes com relação ao ritmo brasileiro de vacinação. Por exemplo, a maior parte dos entrevistados, uma pesquisa inédita realizada pelo Paraná Pesquisa em todo o país, mostra que 49,3% dos entrevistados consideram baixa a velocidade de vacinação no Brasil, 36,1% considera que essa velocidade é mediana, e apenas 12,2% consideram que a velocidade elevada, 12,2% que é a minoria absoluta dos entrevistados. Essa pesquisa quis saber outras questões importantes, como, por exemplo, a disposição dos brasileiros de ser vacinados. 85,4% dos brasileiros afirmam que sim, querem tomar a vacina contra a Covid-19. Apenas 12% afirmam não pretender fazer isso. 2,6% ficaram ali em cima do muro. Também 63,9% dos entrevistados disseram que conhece sim, tem algum parente ou amigo que não vai se vacinar contra a Covid-19. 63,9% diz que não conhece ninguém com essa estupidez na cabeça, mas 34,5% dizem que sim, conhece pessoas parentes ou amigos que não pretendem se vacinar, mas esse número acaba sendo desmentido quando se pergunta às pessoas se elas pretendem ou não ser vacinadas. A maioria, 85,4%, diz que sim, que pretende ser vacinada e tomara que mantenham esse interesse. O problema agora é ter vacina garantida para todo mundo, né, minha gente? Pois é, vamos ver como é que tá a situação em São Paulo então, Cláudio. Porque hoje não adianta, e é bom que fique claro, hein? Segunda dose parada também. O repórter Lucas Josino, que ontem de manhã cedinho já começou a trazer esse problema para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, relatando que postos estavam sem vacina, e essa bola de neve foi aumentando ao longo do dia, e o Lucas Josino contando para a gente tudo em tempo real, ao vivo agora, aqui no Jornal Gente, falando sobre a vacinação em São Paulo. Conta tudo para a gente, Lucas, novo cronograma, o que diz a prefeitura. Bom dia para você. Oi, Thaís, bom dia para você, Cláudio, Pedro, para os nossos amigos ligados aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje está suspensa a vacinação aqui na cidade de São Paulo. Quem procura a primeira ou segunda dose não encontra em todos os postos, todas as unidades básicas de saúde. A informação é a mesma. Tem muita gente ainda chegando nesses locais perguntando se tem vacina e os profissionais da saúde enfáticos dizem que não, que hoje está suspensa. 24 horas de suspensão. A expectativa da prefeitura é retomar amanhã. Hoje, então, vai fazer uma distribuição de doses
188 mil doses deverão ser distribuídas em todos os postos de vacinação. Como você disse, Thaís, foi uma bola de neve. Esse problema começou no fim de semana. Alguns postos, algumas UBSs já alertaram o problema, a falta de doses. Na segunda-feira, ontem pela manhã, na Vila Ed, onde a gente estava falando ao vivo, não tinha vacina, as pessoas procuravam e não encontravam, tinham de voltar para casa. Na Zona Norte, esse problema foi se espalhando, chegou em toda a cidade, em todas as regiões, e mais de 300 postos, mais de 60% das unidades que vacinam as pessoas estavam fechadas, estavam desativadas, descarregadas, sem doses para aplicar. Por causa disso, a Prefeitura, então, decidiu fazer essa suspensão de 24 horas. Houve uma reunião de urgência ontem envolvendo o secretário Edson Aparecido, o secretário da Saúde, também o prefeito Ricardo Nunes, para tomarem essa decisão. Alertaram também o governo estadual, que por sua forma também alertou o Ministério da Saúde sobre essa queda no número de doses e também a suspensão da vacinação na cidade mais populosa do país. Hoje, cedinho, na tela da Band, no Bora São Paulo, o secretário Edson Aparecido deu uma entrevista e relatou e listou os motivos para a suspensão da vacinação. Qual foi o problema hoje, secretário? Ontem já, no final do dia, ou logo após o horário do almoço? Não, você sabe, a prefeitura, ela apenas aplica a vacina que recebe, né? Nós recebemos na quinta-feira passada cerca de 140 mil doses da AstraZeneca, depois nós recebemos na sexta-feira 100 mil doses de Coronavac, no sábado 68 mil doses Pfizer, terminamos o dia no sábado com um estoque de apenas 59 mil doses, e ontem aplicamos cerca de 53 mil doses. Então, portanto, os nossos estoques, em função de uma vacinação em massa e de um grande contingente, em função daquilo que a gente havia recebido, a gente, então, durante o dia de ontem, mesmo fazendo o remanejamento, né, de doses de uma unidade para outra, ontem a gente já teve o problema, então, de atendimento. Hoje nós estamos reabastecendo, recebendo durante o dia as vacinas, colocando nos postos de saúde para amanhã nós voltarmos a vacinar. E agora isso acarreta também no calendário, né, Thaís? Muita gente tinha marcado na agenda que amanhã seria o dia de tomar vacina, principalmente quem tem 48 anos. No caso, meu caso aqui, viu, Lucas? Pois é, então, quanto tempo esperando, né, Thaís? Você sabe quando você tá no parque de diversão ali esperando para chegar a sua vez e na hora que chega o brinquedo fecha? Quem nunca? Foi a minha sensação. Tudo bem, é só um dia, quinta-feira eu vacino, mas que dá um balde de água fria dá, viu, Lucas? É um balde de água fria, Thaís. Muita gente veio aqui na UBS falando a mesma coisa, que olha, nós estou esperando há um ano para tentar tomar essa vacina e agora vou ter que esperar mais um dia. E os profissionais da saúde, claro, lamentam, mas a pessoa vai ter que esperar mesmo. Amanhã seria 48, 49, vai ser só 49 e segunda dose também. E aí na quinta-feira, 48 anos. Na sexta, dos 45 aos 47. E no sábado, a repescagem. Tem muita gente que veio aqui hoje, nessa UBS que a gente fala ao vivo, no Tatuapé, na Zona Leste, e fala assim, olha, eu tenho 52 anos, passou o meu dia, eu não vou poder mais tomar vacina. A orientação é a mesma para todo mundo, Thaís, Pedro e Cláudio. A partir do momento que passa o dia da sua idade, você pode tomar qualquer outro dia. Por exemplo, amanhã é o dia dos 49 anos. Dos 49 adiante. Então, quem tem 50, 51, 52, 55, 70, pode tomar vacina na cidade de São Paulo. Nos outros dias, a mesma coisa. É o limite de baixo para cima. Então, por exemplo, na sexta, 45 anos, então é dos 45 para cima. Quem não tomou na semana passada e tomaria na repescagem hoje ou ontem e não conseguiu por falta de doses, poderá tomar na retomada em qualquer dia, em qualquer posto de vacinação. A expectativa da prefeitura é essa. A gente já tinha falado tanto sobre essa falta de doses que poderia ocasionar na suspensão de vacinação. A prefeitura dizia que a cidade de São Paulo tinha feito de tudo para não suspender, mas não teve jeito. Pela primeira vez desde o começo da campanha de imunização, a vacinação está suspensa na cidade de São Paulo. Thaís, Pedro e Cláudio. Esse é o repórter Lucas Josino, tá atento às novidades, vai ter uma reunião agora, né, Lucas, para tratar aí da atualização, você tá acompanhando, já você volta aqui no Jornal Gente, certo? Tem uma reunião sim para tratar principalmente sobre a vacina da Janssen.
que em um primeiro momento seria aplicada nos profissionais da educação, mas a estratégia vai mudar, viu, Pedro? E a prefeitura vai cravar que vai ser aplicada em qualquer pessoa. Todo mundo vai poder tomar a vacina da Janssen, que é de apenas uma dose. Já já o Lucas Josino vem com detalhes dessa reunião que vai acontecer em instantes aqui na cidade de São Paulo com os responsáveis pela campanha de vacinação. 11 999 048756. Não tá vindo a mensagem do nosso ouvinte? É claro que não, né? Porque alguém fez o favor de colocar aqui no mundo. No São Paulo quer vacinar a partir de 9, outro estado, cidade. É o que está acontecendo. Ainda estava conversando ontem na empresa. De onde apareceu tanta vacina de repente? Não tinha vacina e agora tem vacina sobrando para vacinar todo mundo. Alguma coisa tem. Tá aí o problema, entendeu? O problema é que eles querem tirar proveito político disso. É o que está acontecendo. Esse João Dória, o governador dos outros estados, estão querendo tirar proveito da situação. É o que está acontecendo. Thaís, bom dia. José Carlos de São Paulo. Thaís, o secretário de Saúde de São Paulo disse que não ia faltar vacina. Que ele não usou a segunda dose. Cadê a segunda dose para São Paulo? Precisa perguntar isso para ele, né? Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro. Muito estranho essa falta de vacina aí, viu? Um dia vacina 2,5 milhões, outro dia não tem vacina. Pra mim tá cheirando política no meio disso aí, viu? Vira de São Paulo. Um abraço a todos.